Alerta de furacão. Todos estão se escondendo. A velocidade do vento lá fora é de mais de 110 km por hora. Parece muito, mas esta tempestade está se deslocando a 645 km por hora. Espere, pode chegar a essa velocidade? Sim, mas para ver uma tempestade tão rápida, você terá que viajar para Júpiter. Então, que comece a viagem. O planeta é enorme. Quase 1.300 terras poderiam caber neste gigante gasoso. Ele também é incrivelmente quente, com temperaturas atingindo cerca de 23.800 graus Celsius no núcleo. Infelizmente, você não pode pousar na superfície de Júpiter, porque, sendo um gigante gasoso, não possui superfície sólida. Mas você pode ir mais fundo na atmosfera dele. Olhe para estas espessas nuvens marrons, amarelas, vermelhas e brancas passando. São elas que fazem o planeta parecer colorido e meio listrado. Se você continuar descendo em direção ao centro do planeta, verá sua atmosfera, composta principalmente por hidrogênio e gás hélio, tornar-se líquida. Isso acontece por causa da imensa pressão atmosférica. O próprio núcleo do planeta é um objeto misterioso. Os cientistas ainda não descobriram se é uma bola derretida de um líquido espesso ou uma rocha sólida com 14 a 18 vezes a massa da Terra. De qualquer forma, explorar Júpiter não é o objetivo principal da sua viagem. Não, você chegou aqui para ver a Grande Mancha Vermelha. Ela é uma enorme tempestade no hemisfério sul do gigante gasoso. Suas partes superiores se elevam a mais de 8 km acima do topo das nuvens circundantes. A tempestade é 1,3 vezes maior que o nosso planeta. Em 2017, a sonda espacial Juno, da NASA, conseguiu coletar muitos dados sobre a Mancha Vermelha, e descobriu-se que essa tempestade monstruosa desce mais de 320 km na atmosfera do planeta. Isso é de 30 a 100 vezes mais profundo do que qualquer oceano na Terra. Mas essas medições provavelmente são imprecisas, e as verdadeiras raízes da tempestade podem chegar ainda mais fundo. A Grande Mancha Vermelha é mais fria que o resto da atmosfera. E tenha em mente que as temperaturas de Júpiter são de menos 148 graus Celsius nas camadas superiores das nuvens. Por outro lado, quanto mais próximo do núcleo, mais quente ele fica. Misteriosamente, as temperaturas mais altas já registradas no gigante gasoso ocorreram na atmosfera logo acima da Grande Mancha Vermelha. Lá, o calor chegou a 1.315 graus Celsius. Essa temperatura é maior que a da lava no nosso planeta. Os astrônomos acreditam que a turbulência causada pela tempestade pode produzir ondas gravitacionais e sonoras que podem ser responsáveis pelo superaquecimento, mas a própria tempestade é mais quente na base do que no topo. As pessoas observam o vórtice em movimento em Júpiter há mais de 150 anos. Algum tempo atrás, os astrônomos previram que ela gradualmente desaceleraria e diminuiria ou desapareceria completamente, mas isso acabou não sendo o caso. Depois de analisar todos os dados recebidos com a ajuda do telescópio espacial Hubble, os pesquisadores ficaram perplexos ao descobrir que os ventos nos limites externos da tempestade, na verdade, ganharam velocidade. A mudança na velocidade do vento não é superior a 2,5 km por hora durante um ano terrestre. É uma pequena mudança, mas por menor que seja a diferença, ainda significa muito. A velocidade do vento nas bordas da tempestade pode atingir impressionantes 645 km por hora. Isso é mais rápido que os tornados da Terra. Ao mesmo tempo, se você estivesse no centro da Grande Mancha Vermelha, não ficaria muito impressionado. Os ventos lá se movem bem mais devagar. Os cientistas enfrentaram muitos desafios quando tentaram entender o mistério que era a Grande Mancha Vermelha. Ainda não está claro o que alimenta a tempestade. Pode ser a natureza do planeta originário da tempestade? Por ser um gigante gasoso, Júpiter não tem um solo sólido, portanto não há atrito, que pode ser a única coisa capaz de enfraquecer a tempestade. Os gases quentes na atmosfera do planeta estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, assim como na Terra, onde o ar mais frio e o mais quente se misturam e se fundem, formando gigantescas tempestades circulares. Os astrônomos acreditam que um dia várias tempestades enormes possam ter se juntado e criado a Grande Mancha Vermelha. E agora ela continua puxando constantemente gases frios de baixo e quentes de cima. Além disso, a tempestade pode estar absorvendo outros vórtices menores. Isso torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais forte. Infelizmente, as nuvens espessas em Júpiter não permitem que os astrônomos vejam o que está acontecendo na baixa atmosfera do planeta. Os cientistas têm especulado sobre o que pode se esconder sob a Grande Mancha Vermelha há décadas. Seria um vulcão enorme? Improvável. Júpiter é composto principalmente de gases, e não tem uma crosta que possa rachar, deixando a lava escapar do interior do planeta. Existem também algumas teorias que explicam por que a tempestade tem esta cor característica.
Ela varia de salmão esbranquiçado e pálido a laranja brilhante e vermelho tijolo. Alguns cientistas acreditam que a resposta está bem abaixo da grande mancha vermelha, mais perto da superfície do planeta. Uma camada incolor de gás pode estar reagindo à radiação ultravioleta vinda do Sol. Provavelmente é isso que dá à tempestade sua cor vermelha. Mas até agora é apenas uma teoria. Ei, seu palpite é tão bom quanto o meu, hein? Júpiter não é o único planeta que pode se vangloriar por ter uma tempestade gigante. Uma outra, tão grande quanto o nosso planeta, se enfurece em Saturno. Chama-se a Grande Mancha Branca. Que esperto! Ela tem uma cauda de nuvens brancas envolvendo todo o planeta e ocorre a cada 30 anos ou mais. Esta tempestade realmente começa como um ponto, mas então ela começa a se esticar e se esticar. Os astrônomos descobriram que a Grande Mancha Branca é na verdade um enorme sistema de tempestades. No topo dela, um raio pode reluzir mais de 10 vezes por segundo. Mas o principal mistério sobre a Grande Mancha Branca é de onde ela obtém sua energia. Alguns cientistas acham que ela pode ser alimentada pelo Sol. Outros argumentam que o padrão de nuvens da tempestade só faz sentido se houver uma fonte interna de calor que possa alimentar os ventos. De qualquer forma, fortes tempestades em diferentes planetas do Sistema Solar não são o único mistério espacial que deixa os astrônomos encucados. Vamos para Plutão, o maior planeta anão conhecido do Sistema Solar, e explorar sua atmosfera. Ele se eleva muito acima da superfície e tem mais de 20 camadas, todas elas geladas e extremamente condensadas. A propósito, nossa Lua também tem um tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. Ela é 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ao viajar pelo espaço, cuidado com os buracos negros. Ufa, um buraco negro é um lugar onde a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros às vezes podem se comportar como um enorme vulcão galáctico. De vez em quando eles se inflamam, parece eu, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. E esse fenômeno deixa buracos na matéria e gás do entorno. Há pouco tempo, cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um acesso de raiva muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera que este evento deixou para trás poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Sim, também não consigo entender isso. Durante sua viagem espacial, pense 2 vezes antes de pousar em planetas desconhecidos. Caso contrário, você pode acabar em um lugar como o K2141b. Ele é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam, formam nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, chove pedras. A superfície deste exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas no K2141b atingem 2.760 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para o magma dos oceanos vaporizar na atmosfera. Então, ventos supersônicos que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, se torna líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Não é um bom local para curtir as férias. Quente demais. Vou passar. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante.
As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada. Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo o verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa.
Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1448 e 1931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,1% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita. Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar, porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 km de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde. Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da Lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. Quando você olha as fotos tiradas de espaçonaves ou pela Estação Espacial Internacional, mostrando objetos iluminados pelo Sol, como a Terra ou a Lua, só uma coisa parece errada: o espaço parece vazio demais. Não tem aquele cenário mágico do céu noturno cheio de estrelas. Seria incrivelmente chato olhar para o céu no espaço, pois ele é sempre muito escuro. Durante o dia, o céu em nosso planeta-mãe é azul por causa da difusão da luz. Isso acontece quando a luz solar passa pela atmosfera. Mas se estivéssemos na Lua ou em outro lugar do espaço, não haveria atmosfera para espalhar essa luz por aí. É por isso que o céu por lá seria sempre preto. Mas isso não quer dizer que seria menos brilhante. Se você estivesse olhando pela janela da estação espacial, veria tanta luz solar direta quanto se estivesse olhando pela janela do seu apartamento em um dia nublado. Talvez até mais. Quando tiramos uma foto em um dia ensolarado, geralmente configuramos a câmera para uma exposição curta e com uma abertura estreita. Assim, só um pouco de luz entrará nela. Nossas pupilas fazem o mesmo, se contraindo sob a luz solar para não terem que lidar com tanta luz. E como é muito brilhante no espaço, o processo é o mesmo quando se tira fotos de objetos iluminados pelo Sol. Usando uma curta exposição, você pode obter imagens boas e nítidas da Terra ou da superfície da Lua. Mas isso significa que não aparecerão estrelas na foto. Lá em cima, as estrelas são relativamente opacas.
elas não emitem luz suficiente para aparecer em fotos. A boa notícia é que, mesmo lá de cima, admirar as estrelas continua sendo algo super divertido. Nosso planeta-mãe tem um céu azul que se transforma aos poucos em uma paleta laranja avermelhada no nascer e pôr do sol. Mas se você algum dia tiver a chance de assistir ao pôr do sol em Marte, verá que o processo é inverso. O céu fica com tons laranjas e marrons durante o dia e fica azulado quando o sol vai embora. Primeiro, Marte está mais distante do Sol que nosso planeta. Então, quando você estiver olhando para o Sol da superfície marciana, claro, ele será menor e mais apagado. E não é só isso, o Sol observado de Marte é apenas um ponto azul e branco cercado por um halo azul. A fina atmosfera do planeta vermelho contém grandes partículas de poeira. Elas criam um efeito chamado de dispersão de Mie. Ele ocorre quando o diâmetro das partículas da atmosfera é quase do mesmo comprimento de onda da luz dispersada. Esse efeito filtra a luz vermelha dos raios solares, aí só a luz azul chegaria a seus olhos em Marte. Por que a Terra não tem anéis? Todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm esses anéis, enquanto os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, não têm. Há duas teorias sobre o provável surgimento desses anéis. Eles podem ser apenas detritos que sobraram da formação do planeta, ou podem ser resquícios de uma lua que foi destruída por uma colisão com algum corpo celeste, ou que tenha sido despedaçada por uma intensa força gravitacional de seu planeta-mãe. Os gigantes gasosos se formaram mais na extremidade do nosso sistema solar, enquanto todos os planetas rochosos estão mais perto do meio. Então talvez os planetas que estão no meio estejam mais protegidos de colisões que poderiam ter formado seus anéis. Há também mais luas nas extremidades do nosso sistema solar, que poderiam ser mais um motivo que explica os anéis dos planetas que estão lá. Outra coisa, planetas maiores têm gravidade mais forte. Isso quer dizer que eles conseguem manter seus anéis estáveis após sua formação. Alguns especialistas acreditam que a Terra também tinha um sistema de anéis muito tempo atrás. Em tese, um objeto do tamanho de Marte colidiu com o nosso planeta, criando um anel denso de detritos ao redor dele. Já outros cientistas acreditam que esses mesmos detritos não formaram um anel, e sim o que conhecemos hoje como a Lua. É provável que exista um planeta gigante perambulando pelas extremidades do sistema solar, para lá de Netuno. Cientistas chamaram esse misterioso e hipotético mundo de Planeta 9. Se ele existe mesmo, certamente é parecido com Urano ou Netuno e 10 vezes mais robusto do que o planeta em que habitamos. Ele certamente gira ao redor do Sol, mas nos confins do sistema solar, cerca de 20 vezes mais longe que Netuno. Outra teoria interessante diz que o Planeta 9 pode ser um buraco negro do tamanho de uma toranja, que deforma o espaço igual a um planeta grande. Apesar de um dia termos pensado que a água era uma coisa rara no espaço, ela está presente em todo o nosso sistema solar. Por exemplo, ela é encontrada em asteroides e em cometas. Ela também está presente nas crateras da Lua e de Mercúrio. Ainda não sabemos se há água suficiente para sustentar colônias humanas caso decidíssemos nos mudar para lá, mas há uma quantidade razoável de água nesses lugares. Marte também tem água, só que em seus polos. Grande parte dela está escondida nas camadas de gelo e provavelmente sob a superfície empoeirada do planeta. Europa, a lua de Júpiter, tem água. Esse é o candidato mais provável que conhecemos até o momento para nos abrigar. Existe provavelmente um oceano inteiro de água líquida sob sua superfície congelada. Na verdade, ele pode conter 2 vezes mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Netuno é incrivelmente quente, mesmo sendo 30 vezes mais longe do Sol do que o nosso planeta e receber menos luz solar e calor. Mas ele irradia muito mais calor do que recebe. Lá também há muito mais atividade na atmosfera do que o esperado, principalmente em comparação com seu vizinho, Urano. Esses 2 planetas emitem a mesma quantidade de calor, embora Urano esteja muito mais próximo do Sol. Ninguém sabe explicar o porquê. Netuno tem ventos extremamente fortes que podem alcançar uma velocidade de até 2.400 km por hora. Será que eles é que produzem esse calor todo? Ou será por causa do núcleo do planeta e de sua força gravitacional? Existe um buraco negro monstruoso se movimentando pelo espaço a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora. Cientistas o localizaram com a ajuda do telescópio especial Hubble. Eles acreditam que ele pesa o mesmo que 1 bilhão de sóis. Ele deveria estar paradinho no meio de sua galáxia de origem, mas algumas forças gravitacionais estão fazendo-o girar sem parar. Em determinado ponto, esse buraco negro vai se libertar de sua galáxia e continuar vagando pelo universo. Ainda bem que isso só vai acontecer daqui a uns 8 bilhões de anos.
As tempestades solares são tão poderosas que poderiam nos deixar na total escuridão. Em julho de 2012, a tempestade solar mais forte em mais de 150 anos passou raspando na Terra. As ejeções de massa coronal, EMCs, são bolhas gigantes de gás ionizado. Elas rasgaram nossa órbita na época. Se tivessem mirado em nosso planeta, teríamos ficado na escuridão. Precisaríamos ter que lidar com a matéria solar que atingiria a Terra, danificando computadores e causando apagões que teriam durado meses a fio. Uma tempestade solar inesperada nos atingiu em 25 de junho de 2022. Um fotógrafo até conseguiu capturar auroras surreais que incendiaram o céu de Calgary, no Canadá, e que duraram 5 minutos. Elas foram causadas pela tempestade. Estrelas vampiras existem mesmo. Elas fazem parte de uma estrela binária e podem literalmente sugar a vida de outra estrela do sistema. Elas fazem isso para continuar queimando por mais tempo. Funciona da seguinte forma: uma estrela menor com menos massa rouba o hidrogênio de sua irmã para aumentar sua própria massa. Essa estrela vampira então se torna mais quente e sua cor muda para um azul vibrante. Assim ela parece muito mais jovem. Que sacanagem, hein? A cor do universo é apelidada de café com leite cósmico. A luz vinda das galáxias e suas estrelas, bem como as nuvens de gás e poeira do universo observável, tem uma cor específica. É uma espécie de bege. O universo é dessa cor porque há mais regiões que produzem luz verde, amarela e vermelha do que as que emitem a luz azul.